Olá você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Será que você já ouviu falar em esteroscopia? No programa de hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios com o médico ginecologista, especialista em esteroscopia, Dr. Rafael Figueiredo, para tirar todas as suas dúvidas. Fique conosco. Muito bom dia e nós estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e que bom que mais uma vez você abriu a porta da sua casa para nos receber aí em mais um sábado para tantas informações e informações de qualidade, que esse é o nosso compromisso com você e com a sua família. E hoje aqui nos nossos estúdios nós estamos recebendo o médico ginecologista Dr. Rafael Figueiredo, que eu vou fazer questão que ele se apresente, um médico que já em algum momento da trajetória dele esteve em Arco Verde trabalhando no Hospital Regional, mas que desde o mês de abril está no Memorial Imagem, junto com toda a equipe do Memorial, do Hospital Memorial. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo à nossa TV, aos nossos estúdios, e vou permitir que você se apresente. Bom dia, Catarina. Bom dia ao pessoal que nos assiste aqui na TV. É uma satisfação muito grande ter sido convidado para participar desse programa, onde a gente vai abordar um assunto tão importante e inovador aqui na cidade de Arco Verde, que é a esteroscopia, né? Para me apresentar, meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou natural de Campina Grande, né? Fiz residência em ginecologia e obstetrícia lá em Campina Grande, depois fiz especialização em ginecologia minimamente invasiva na Santa Casa de São Paulo e residência em endoscopia ginecológica em João Pessoa, né? Já trabalhei quando eu me formei aqui em Arco Verde, no regional, casei com a mulher que é daqui de Arco Verde e aí surgiu uma oportunidade de trazer essa inovação da ginecologia minimamente invasiva para a cidade. Então, conversando com o pessoal do Memorial Arco Verde, desde o ano passado, a gente bolou essa estratégia e conseguiu agora, no mês de abril, iniciar nossos trabalhos. Como sempre, a gente diz aqui para vocês que a nossa missão é trazer informação de qualidade e, claro, todas as novidades que a parte de saúde, né? Todos os envolvidos em saúde têm trazido para a nossa cidade. Esse programa ele é apresentado, doutor Rafael, desde da grande Recife até Serra Talhada. Mas, claro, a gente sabe da importância do Polo Médico de Arco Verde e tudo o que é novidade na área de saúde a gente traz aqui para você. Doutor Rafael, então é recente, né? Abril de 2024, então este ano se deu início a esse trabalho de vocês, esse trabalho seu em parceria com o Hospital Memorial, de trazer para o município e para essa região esse trabalho de esteroscopia. Isso. A gente vê que com o avanço da ginecologia surgiram novos exames, novas opções de tratamento para certas patologias da saúde da mulher. E aí, a gente conversando aqui em Arco Verde, vendo na região, esse serviço não era oferecido. Então, muitas vezes, as pacientes que tinham problemas que podiam ser resolvidos através da esteroscopia, um diagnóstico, até mesmo um tratamento definitivo, tinham que buscar outros centros, basicamente Caruaru, ou então Recife, ou então se fosse para o lado da Paraíba, em Campina Grande. Então, Arco Verde ela abrange vários municípios, então tinha essa carência, né? A esteroscopia é algo que é muito empolgante assim para quem trabalha com isso, porque a gente consegue resolver de forma minimamente invasiva vários problemas do útero. Então, conversando com o pessoal lá do Memorial, aí a gente conseguiu montar alguma estratégia para começar a oferecer à população, não só de Arco Verde, mas de toda a região, esse serviço. Então, essa preocupação, eu gosto muito dessa preocupação dos profissionais aqui de Arco Verde, de estar sempre ofertando, né, de buscar se cercar tanto de pessoas, né, a parte humana do fazer, como também das tecnologias, para que nós disponhamos aqui na região para o fácil acesso para você que está em casa e é da região, ou é da Sexta Geres, é aqui do município de Arco Verde, para não precisar mais desse deslocamento. Eu gosto muito disso, de pensar que nós temos hoje, como exemplo do Hospital Memorial Arco Verde,
que traz e diminui também o tempo do diagnóstico, né? Quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor para o paciente. Isso, quando bem indicado e a gente consegue fazer o diagnóstico através dessa esteroscopia, ver qual é o problema que tem, a gente consegue uma resolução mais rápida, né, encaminhar para o cuidado certo, ou então até mesmo resolver no próprio ato do exame que a gente faz e devolver a qualidade de vida para a paciente. A gente começou o programa falando em esteroscopia e talvez ainda seja um termo para você que está em casa, um termo que você talvez nunca tenha ouvido falar, você mulher, sobretudo, mas é algo que você precisa sim conhecer. Eu vou pedir para o doutor Rafael falar sobre o que é de fato, para você saber o que é a esteroscopia e depois, claro, que a gente vai chamar a atenção e até na sua fala já pode dizer qual é a faixa etária que já começa a precisar, ou a pelo menos entender que em algum momento vai ali precisar. Então, doutor Rafael, o que vem a ser a esteroscopia? Bem, a esteroscopia a gente chama que é a endoscopia do útero, né? Muita gente já sabe que é a endoscopia digestiva, né? É um exame mais conhecido, então existe a endoscopia do útero, que a gente chama de esteroscopia, ou seja, ela existe tanto da forma diagnóstica, quando a gente vai fazer o exame para dar um diagnóstico, como a cirúrgica, que depois esse exame a gente já consegue fazer o procedimento cirúrgico com a esteroscopia, ou seja, essa endoscopia do útero. Então, é um exame que basicamente a gente vai conseguir avaliar dentro da cavidade uterina. Então, as patologias que acometem a cavidade uterina são vistas na esteroscopia. Em relação à idade, com quantos anos a gente já necessita fazer? Geralmente é um exame diagnóstico. Então, assim, tendo a indicação, desde de mais jovens até pessoas que já estão na menopausa, mais idosos, podem realizar a esteroscopia, né? Então, a faixa etária aí varia bastante. Então, desde a primeira menstruação até entrar na menopausa, são idades que podem ser realizado esse exame. O senhor falou que ele é um exame de investigação. Então, quando a gente parte para esse espectro de investigação, clinicamente hoje, no dia a dia de vocês, claro que a gente vai falar de um leque de investigações que podem ser realizadas a partir da esteroscopia. Mas se a gente pudesse colocar num ranking, quais são, por exemplo, as três maiores procuras através de uma investigação por esteroscopia? Então, a esteroscopia já é um exame complementar. Então, primeiramente, geralmente a maior causa de procura para realizar esses exames são os sangramentos uterinos anormais, ou em segundo lugar, ou não sei se em primeiro, o sangramento da pós-menopausa também, né? E também a questão dos achados ultrassonográficos, que podem levar à necessidade da realização da esteroscopia. Então, assim, geralmente aquela mulher que tem um sangramento uterino aumentado, né? Ou então tem um sangramento na pós-menopausa, que procurou o ginecologista, ele começou a investigação, solicitou um exame de ultrassom, que é um exame mais básico, o ultrassom transvaginal, e nessa ultrassom foi vista alguma alteração estrutural dentro da cavidade uterina, então certamente ele pode dar sequência solicitando esse exame da esteroscopia, a esteroscopia diagnóstica, né? Que a gente fala nesse primeiro momento. Em seguida, a gente pode falar da esteroscopia cirúrgica. Então, assim, geralmente, a esteroscopia diagnóstica ela é indicada quando? Quando a paciente, por algum motivo, vai para a sua consulta do seu ginecologista, ele, na investigação, solicita um ultrassom transvaginal, vê alguma alteração estrutural dentro da cavidade uterina e precisa investigar melhor, e aí a gente, sim, solicitar a esteroscopia diagnóstica, porque a gente, como eu disse, é uma endoscopia. A gente vai conseguir entrar com uma câmera bem pequena, são instrumentais pequenos, né, que a paciente não vai sentir dor, e avaliar a cavidade endometrial através da visão direta. Então, a gente vendo, a gente vê se tem alguma alteração estrutural, se tem alguma alteração que liga o alerta, que possa ser alguma coisa maligna, se é alguma coisa benigna, e muitas vezes a gente, já nesse momento da esteroscopia diagnóstica, faz uma biópsia para mandar para estudo e dar sequência no tratamento dessa mulher. Então, já ficou bem claro aqui, não é um procedimento, não é um exame de rotina, é um exame complementar. Então, faz parte de um processo de investigação. O ginecologista já está lá investigando algumas questões e aí pede um exame complementar, como a esteroscopia, para investigar mais a fundo
o que é que está acontecendo por dentro, né? E é interessante a gente falar de um exame mais profundo e, ao mesmo tempo, minimamente invasivo. Isso é muito confortável para nós, mulheres, saber que hoje a gente dispõe de um recurso como esse, que ele tem mais profundidade quando a gente fala não só de acesso, mas também de diagnóstico, mas é minimamente invasivo. Isso, minimamente invasivo, a gente não vai estar fazendo corte em mulheres, nada disso, a gente consegue através só do instrumental olhar lá dentro e já dar uma posição diagnóstica para dar prosseguimento nesse tratamento dessa mulher. Doutor Rafael, então já vamos quebrar um biscoito aqui, quebrar um mito, que então não é não, toda mulher não precisa fazer esteroscopia. Não, isso não é uma verdade, dizer que toda mulher precisa fazer esteroscopia, não. Só aquelas que têm necessidade. É um exame complementar, assim como vários, né? A gente geralmente segue uma linha, uma sequência para poder solicitar esse exame e dar sequência na cirurgia, se for o caso, né? Mas não necessariamente toda mulher vai precisar de uma esteroscopia. Assim como, por exemplo, na prevenção do câncer do colo do útero, a gente faz exames de rastreio naquelas mulheres entre 25 até 65 anos, na questão da coleta do citológico. Isso aí é um exame de rotina que a gente faz. A esteroscopia não, é mais um exame complementar para auxiliar no diagnóstico. E agora, com essa evolução, no tratamento também, a gente já pode fazer tanto o diagnóstico quanto o tratamento com a esteroscopia. Eu gostei da analogia que o senhor fez no começo, até para ficar simples de você, telespectador, aqui da TV9, da TVLW, entender com mais facilidade que a esteroscopia é como se fosse a endoscopia do estômago. A endoscopia está para o estômago, assim como a esteroscopia está para o útero. A maioria de nós, ou talvez boa parte de nós, já em algum momento da vida se submeteu a uma endoscopia. O preparo para a esteroscopia sempre precisa de um acompanhante, tem sedação. Fala um pouquinho disso, que eu sei que quem está em casa já fica, eu preciso fazer, o médico solicitou e eu nunca fui porque tenho medo. Bom, aí a gente vamos falar primeiro da esteroscopia diagnóstica. Com a evolução da ginecologia, cada vez mais os instrumentais eles ficaram menores, né? A esteroscopia diagnóstica, ela pode ser feita tanto a nível ambulatorial no consultório, quanto a nível hospitalar. A esteroscopia diagnóstica, ela pode ser feita com sedação ou sem sedação. Por quê? Porque o instrumental ela é muito pequeno, então a paciente, mesmo sem sedação, geralmente não vai sentir dor, pode sentir algum desconforto, mas sempre conversando com a paciente, a gente às vezes consegue fazer a nível ambulatorial sem precisar de sedação. Mas na grande maioria dos casos, para o conforto da paciente, para a gente, a nossa estrutura que a gente tem, a gente faz em centro cirúrgico, com a sedação, a paciente vai ter uma anestesia que a gente chama de sedação. A única orientação que a gente dá é que, tipo, nesses exames da esteroscopia diagnóstica, a paciente ela não pode estar sangrando, né? Então, para realizar esse procedimento, a paciente não pode estar sangrando, não pode estar grávida, né? Então, sempre a gente pede um exame de beta para saber se ela está ali naquele período fértil ainda, a gente tem que pedir esse exame para saber se ela não está grávida. E basicamente é isso, não está sangrando e não está grávida. O exame, ele é simples, ele é feito com a sedação. Então, a paciente vai estar em jejum, não vai precisar ter um preparo. Será que eu tenho que ter um preparo intestinal? Ou eu tenho que começar com dieta líquida para depois dar esse jejum, esvaziar o estômago, essas coisas? Não precisa. Basta estar em jejum, faz a sedação e logo em seguida, depois que faz o exame, quando é a diagnóstica, quando passa o efeito da sedação da paciente, ela já está liberada e a retornar às atividades habituais já em seguida. Essa aí da diagnóstica. Ok, daqui a pouquinho a gente volta depois de um breve intervalo e eu aguardo você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e já agradecendo a você que mais um sábado nos recebeu aí na sua casa e agradecer também, é claro, aos nossos apoiadores. Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor Rafael, no último bloco a gente fechou o bloco falando dos cuidados que se deve ter para fazer a esteroscopia diagnóstica. E aí ficou claro também no primeiro bloco que existem dois tipos, basicamente, de esteroscopia, a diagnóstica e a cirúrgica. Gostaria agora que a gente fosse falar da cirúrgica. Como é esse procedimento, quando ele é indicado, para que tipo de paciente, com que diagnóstico essa paciente precisa submeter à esteroscopia cirúrgica? Pronto, então vamos falar um pouco sobre a esteroscopia cirúrgica, né? Então, geralmente a gente faz a sequência, como eu já tinha dito anteriormente. A paciente chega à procura do ginecologista, ele vê alguma alteração estrutural vista em algum outro exame, como a ultrassonografia, solicita a esteroscopia diagnóstica, onde a gente vai olhar essa cavidade uterina, a cavidade endometrial, à procura de alguma patologia que esteja acometendo. E aí, com o resultado dessa esteroscopia diagnóstica, caso seja visto que precise retirar alguma coisa, por exemplo, muitas vezes é algum pólipo endometrial, algum mioma que cresce para dentro do útero ou algumas outras alterações, a gente pode indicar a esteroscopia cirúrgica, certo? A esteroscopia cirúrgica, ela é similar à diagnóstica. A diferença é que o material ele é um pouquinho maior e existem algumas medidas que a gente precisa fazer além da diagnóstica. A diagnóstica, como eu disse no bloco anterior, a paciente vai ter o jejum, vai fazer lá a sedação, a gente faz a esteroscopia diagnóstica e em seguida ela já volta às atividades habituais. Já na esteroscopia cirúrgica, como a gente utiliza um instrumental maior, então é uma cirurgia, então a gente precisa de um preparo maior, um cuidado maior, o tipo de anestesia pode variar e a recuperação pós-procedimento, ela também é mais, ela tem um maior tempo, né? A gente geralmente, depois de algum procedimento de esteroscopia cirúrgica, a paciente ali precisa ter um repouso relativo de 15 dias, mais ou menos, dependendo do tipo da cirurgia que foi feita. Quando a gente fala em esteroscopia cirúrgica, quais são as patologias, eu não sei se eu posso chamar assim, mas eu passei por um ginecologista, ele está investigou com uma ultrassom transvaginal e ele tem ali algo que sinalize, que trouxe alguma dúvida. Quais são essas patologias que hoje a gente pode ranquear para as mais procuradas ou para as que são feitas mais esteroscopias cirúrgicas? Bom, então, a principal eu acho que são duas principais, os pólipos e os miomas. Então, a esteroscopia cirúrgica, ela vem para tratar de forma minimamente invasiva, mais uma vez a gente utilizando esse termo minimamente invasivo, essas patologias de dentro da cavidade do útero. Porque se você for ver, antigamente, a paciente tinha um pólipo endometrial, ela ficava sangrando além
do normal e aí ia para o ginecologista e a solução seria retirar o útero dessa paciente, né? Ou então a paciente tem um mioma que cresce para dentro da cavidade uterina, que está ali ou aumentando esse sangramento, ou então tendo uma dificuldade de gestar. E muitas vezes essa paciente era submetida a um procedimento maior, uma esterectomia, a retirada do útero, né? E, por exemplo, tinha desejo de gestar, tirou o útero, como é que vai gestar agora, né? Então, assim, evoluiu-se a medicina, a ginecologia como um todo, e a gente consegue tratar essas doenças de dentro da cavidade, preservando o útero, né? Então, assim, um pólipo endometrial que cresce lá na cavidade uterina, que a gente, antes, o pessoal mandava para uma esterectomia, que é uma cirurgia maior, tem mais riscos de complicação, a questão da recuperação pós-cirúrgica é maior também, então a gente agora consegue resolver minimamente invasiva com estereoscopia, que é um procedimento mais seguro e que a paciente tem uma recuperação bem mais rápida do que se fosse um procedimento como uma esterectomia. Então, assim, no ranking assim, das principais, a gente tem pólipos endometriais e os miomas que crescem para dentro da cavidade uterina. Perfeito. Eu gostei quando o senhor falou aí na questão da segurança. Claro que você que está aí em casa sempre preza também pela sua segurança. Afinal de contas, a gente está falando da sua vida e a sua vida importa. Quando a gente fala na questão da segurança, já ficou claro aqui desde o começo que é algo para Arco Verde novo, mas não para você como profissional, mas para o município é novo. Eu gostaria que a gente aproveitasse a oportunidade e falar da questão da segurança onde o exame é realizado, que é no Hospital Memorial Arco Verde. Falar um pouco dessa segurança para que quem está em casa se sinta cada vez mais, porque ainda existe, doutor Rafael, alguns receios de nós mulheres e dos homens também, quando a gente fala em bloco cirúrgico, em anestesia, em um procedimento, ainda que minimamente invasivo. Então, para a gente meio que tranquilizar as pessoas que estão nos assistindo, fale aí um pouco dessa questão da segurança do ambiente, do local onde o exame é realizado. Bom, em relação à estereoscopia cirúrgica, então, assim, a gente tem todo um protocolo do centro cirúrgico de evitar complicações, de evitar infecções. Então, é tudo feito com aparato, com material esterilizado. São usados, nesse caso da cirúrgica, materiais descartáveis, né? Então, é só utilizado em uma única paciente, né? Então, tem que ter uma equipe que esteja em sintonia, né? Desde quando a paciente chega no consultório, a gente faz esses exames complementares, a gente indica uma cirurgia. Então, desde antes, assim, a gente já vai conversando com a paciente, né? Mostrando o que é que pode acontecer, como é feito o exame, dando todas as orientações para que a paciente ela esteja ciente do que vai ser submetida, né? Então, isso é que é o interessante, isso é o diferencial, é sempre conversar com a paciente e informar ela o que é que vai ser feito, né? Porque ninguém é obrigado a ser operada. Então, assim, vai ser discutido sempre com a paciente, ela vai ter que concordar, ela vai ver tudinho. E aí, quando a gente chega lá na hora do procedimento, todas as medidas que a gente faz para evitar complicações, né? A asepsia, o posicionamento da paciente, a anestesia, que vai ser conversado com o anestesista. No caso da cirúrgica, se vai ser só a sedação ou se vai precisar associar uma anestesia que a gente chama de hack anestesia, já que é um procedimento maior, dependendo da duração, né? E aí a gente faz isso tudo e no pós-operatório a gente tem que acompanhar a paciente, né? Tanto a cirúrgica como a diagnóstica, ela pode, dependendo do horário que for feito, né? A diagnóstica vai de alta já no mesmo dia. A cirúrgica, por exemplo, se for feito o procedimento pela manhã, a paciente, se estiver bem, no final da tarde, início da noite, já está apta para ir embora para casa, como é minimamente invasiva, então já está apta para ir para casa, né? Tendo esse tempo de permanência no hospital reduzido. Esse tempo reduzido de permanência no hospital tem muitos benefícios. Quais seriam eles? Então, tempo mais reduzido, ou seja, é minimamente invasivo, dá menos dor para a paciente, né?
e ficando menos tempo no hospital, também tem menor chance de adquirir alguma infecção hospitalar, né? Quando ela volta para casa, então a recuperação é melhor, porque não vai estar naquele ambiente fechado do hospital, vai estar em casa. Então, até para se sentir melhor a paciente, isso ajuda na recuperação dela. Quando a gente fala do retorno para casa, a volta para casa, a gente sabe que voltar para casa, o próprio voltar para casa já é bem confortável. Você sabe que você vai tomar banho no seu banheiro, você vai estar ali no convívio com as pessoas que você ama, mas em se tratando ainda da esteroscopia cirúrgica, sei que você que está aí em casa está querendo saber, porque talvez você ainda não marcou a sua e precise marcar. Como eu devo me programar, doutor Rafael? Eu trabalho e eu preciso me programar por quanto tempo? Quanto tempo eu vou precisar ficar afastada do meu trabalho? Ou tem uma turma aí que acompanha sempre a gente, todos os sábados, que é a turma da malhação, da academia, da corrida. Quanto tempo é necessário de repouso para depois voltar a esse tipo de atividade? Então, isso aí varia muito do tipo da cirurgia, de por que foi indicada a cirurgia. Mas, geralmente, o que é que acontece? 15 dias de repouso relativo, né, que a gente diz, já pode voltar às atividades habituais, né? A cirurgia, ela é feita com auxílio de soro também. Então, às vezes, a paciente pode passar aí uma semana ainda sentindo o soro saindo, né? E aí, por isso que a gente dá esse repouso. Mas depois de 15 dias, geralmente, na maioria dos casos, a paciente pode voltar às suas atividades habituais, tanto de academia, como voltar ao trabalho, sem problema nenhum. Então, nada de procrastinar, mas esse exame que você precisa fazer. Cuidar da saúde da mulher, cuidar da nossa saúde como um todo, sobretudo nós mulheres, que aí agora é de mulher para mulher, eu e você. Nada de procrastinar mais. Chegou a hora de marcar, então se programa, se organiza. Se o seu caso é esteroscopia cirúrgica, 15 dias está tudo normal novamente. Eu vou para um breve intervalo e na volta eu quero você aqui comigo. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Diferença na sua saúde. E nós já estamos de volta para mais um Bloco Saúde em Evidência, entrando aí na sua casa com essas informações que eu tenho certeza que você está gostando e gostando muito. Agradecer mais uma vez a você e também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Lojas LW e Líder Empresarial. Doutor Rafael, eu agora vou mexer um pouquinho aqui nas estruturas, porque a gente tem um compromisso com os nossos telespectadores, que é sempre trazer informação, mas informação de qualidade. É claro que não só no teu fazer, como ginecologista, como o profissional habilitado para fazer esteroscopia, mas em todas as outras, ou na maioria das outras áreas
da medicina, da saúde, a gente tem visto algo que tem nos preocupado, que tem chamado a nossa atenção, e é por isso que a gente precisa falar aqui mais uma vez e sempre, que é a questão da qualificação profissional. Para fazer, porque uma coisa é estar habilitado, estar apto para fazer aquilo que se faz. Deixe-me lhe perguntar, assim como em outras áreas, que a gente já entrevistou outros profissionais aqui, outros muitos profissionais, no ramo, no campo da esteroscopia, existe também cuidados que você que está em casa, você que está nos assistindo, seja pelo YouTube, pelo Instagram ou no próprio sábado aqui conosco, tenha que ter esse cuidado em procurar um médico que seja especialista em esteroscopia ou não? Então, aí é um tema um pouco polêmico, mas a gente tem que alertar a população, né? Qualquer profissional pode fazer a esteroscopia. Existem profissionais que fazem, né, acham que estão aptos para fazer qualquer procedimento, mas o interessante seria a população, ela tem uma ferramenta muito boa atualmente na internet para procurar os profissionais que são habilitados a fazer esse tipo de procedimento, né, tanto a diagnóstica como cirúrgica, né? Então, um profissional que ele passou por uma residência, por uma especialização e depois fez alguma prova do título de especialista, que a gente sabe que tem aí uma bagagem maior, consegue realizar com mais segurança e trazendo sempre o benefício para o paciente, né? Então, hoje em dia, né, não só na área da ginecologia, mas em diversas áreas, existem profissionais dizendo que são capacitados para fazer, mas que, na verdade, não tiveram essa vivência toda, né? Não buscaram cursos que dessem essa mão, né, essa visão para realizar esse tipo de procedimento. Então, como é que a população pode ver isso, né? Então, a gente consegue acessar o site do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Lá tem a opção de você buscar por médico. Então, qualquer médico que você for procurar, de qualquer especialidade, você pode entrar no site do CFM, você digita o nome do médico, né? Lá você bota para fazer a busca. Quando você faz a busca desse profissional, então vai aparecer onde é aquele médico, qual o conselho regional, né? A gente está fazendo a pesquisa no federal, no Brasil todo. Então, qual o conselho regional ele faz parte e, dentro desse conselho regional, quais as especialidades ou as áreas de atuação que ele é capacitado a fazer. Então, por exemplo, se você colocar hoje lá no CFM, o meu nome, por exemplo, Rafael César Figueiredo, e buscar para pesquisar, vai aparecer que eu estou com o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina ativo, tanto aqui em Pernambuco como na Paraíba, mas eu tenho o Conselho Regional do Ceará e do Rio Grande do Norte que estão inativos, porque eu não trabalho mais lá. E aí, lá no meu nome vai ter especialidade, então você vai ver que está lá ginecologia e obstetrícia. E área de atuação, endoscopia ginecológica, o que é isso? Então, eu me capacitei faço tanto a parte de ginecologia e obstetrícia e ainda passei mais um tempo estudando, fiz prova de título, fiz a questão da residência em endoscopia ginecológica, que é mais voltado para essa parte de cirurgia minimamente invasiva. Então, estou apto a fazer. Então, eu posso, por exemplo, na minha rede social dizer que eu sou endoscopista ginecológico, faço a parte de esteroscopia sem problema nenhum, né? Já quem não tem esse registro de qualificação de especialidade, ela não pode dizer na sua rede social ou fazer propaganda que é especialista de uma determinada área. Isso não vale só para a ginecologia, mas para outros profissionais. Você bota o nome do médico que você vai, doutor fulano é cardiologista, eu quero ver se realmente como é que ele é. Então você entra no site do CFM, bota lá e vê se ele tem realmente esse registro de qualificação de especialidade. Eu vou para um médico que é coloproctologista. Será que ele realmente é? Então entra lá no site, busca o médico, bota o nome do médico e aí vai sair. E assim, é uma segurança a mais para o paciente que não estou dizendo que quem tem um registro de qualificação de especialidade vai ser o melhor do mundo. Existem profissionais e profissionais, mas
a pessoa que tem esse registro de qualificação de especialidade, ele, na teoria, está mais apto a realizar os procedimentos do que quem não tem. Aí é onde a gente precisa começar a entender, você que está em casa, preste muita atenção, que há uma diferença enorme. Eu vou fazer aqui uma metáfora, porque a metáfora ensina de uma forma muito simples. Você saber dirigir e você ter a carteira de habilitação. Existe uma grande diferença. Eu posso saber dirigir desde os 13 anos de idade e o meu pai poderia ter me entregue lá à época o carro para dirigir com 13 anos, mas eu estava habilitada? Não, não estava habilitada. Então, todos os cuidados, né? Eu responderia, no caso, o meu pai, eu de menor, responderia pelo ato, né, de eu não estar habilitada. Então, o médico, ele também, o dentista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o enfermeiro, quem quer que seja, porque a gente está vivendo no mundo, doutor Rafael, por isso essa pergunta polêmica, e é por isso que a gente precisa abrir esses espaços aqui para conversar sobre isso, porque hoje a gente está vivendo no mundo, por exemplo, se a gente puxar um pouquinho para a área de estética, a gente tem visto, e vocês têm assistido aqui aos sábados, programas que a gente tem falado de profissionais de uma área que, por ser daquela área, estão fazendo procedimentos cirúrgicos e aí a gente está vendo, inclusive, mortes. Então, é necessário não só saber fazer, mas poder fazer. E o poder fazer é estar habilitado. Vou lhe fazer uma pergunta que parece uma pergunta muito boba, parece uma pergunta bem tola para você que está em casa, mas eu vou fazer porque aqui a gente tem que tirar todas as dúvidas. Qualquer profissional da área de medicina, por exemplo, pode fazer esteroscopia? No papel, pode. Qualquer profissional médico que se formou em medicina, ele pode fazer qualquer tipo de procedimento que ele quiser. Então, por exemplo, eu me formei médico hoje, eu quero fazer uma neurocirurgia, eu posso lá fazer. Eu formei hoje, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica, eu posso ir lá e fazer? Pode. Agora, né, se o profissional ele vai estar habilitado para fazer isso, aí já são outros 500, né? Mas assim, se você se formou em medicina, você pode fazer qualquer procedimento no papel. Agora, se você vai fazer de forma correta, né? Se vai dar um resultado satisfatório para o seu paciente, aí eu já não posso responder isso. Por isso que eu digo, é importante sempre a pessoa dar a pesquisada no profissional que você está indo, no profissional que vai fazer um procedimento em você, porque, né, é uma vida que está em jogo, né, a sua vida. Então, realmente, vai dar a escolha de cada pessoa. Ainda existe a cultura, e é uma cultura que ainda, infelizmente, é uma cultura forte, que é a cultura da indicação, sobretudo aqui no interior. Indicação é bom? É ótimo. Indicação, você ir procurar um profissional médico por um procedimento, seja ele estético ou seja ele cirúrgico, por exemplo, como hoje a gente está falando de esteroscopia, é bom procurar por indicação? É um caminho, talvez o primeiro caminho, né? O primeiro caminho seja, que tu fizesse esteroscopia com quem? Eu fiz com o doutor Rafael. É um primeiro caminho. A partir daí é importante que eu siga e que você que está em casa nos assistindo siga esses cuidados que o doutor Rafael falou, que é muito simples. Hoje a internet responde tudo, né, doutor Rafael? Isso, a internet hoje, vocês estão aí com tudo nas mãos para procurar e realmente avaliar cada profissional que vai lhe atender ou que vai fazer algum procedimento em você. Doutor Rafael, vamos agora hipoteticamente falar. O Hospital Memorial é um hospital referência aqui na nossa região. Muitas pessoas confiam, mas vamos lá, que uma paciente nossa é recém-chegada na cidade ou ela está aqui nas cidades circunvizinhas e em algum momento lá em Recife ou em Caruaru ou em qualquer lugar que seja, veio de São Paulo e veio já sabendo o histórico dela que tem aí algo que ela precisasse investigar fazendo uma esteroscopia. Esse paciente que ele já vem, que ele sabe, talvez ela nem tenha mais os exames, mas ela veio de outro médico, de outro município. Qual o caminho para chegar até você? Então, o meu trabalho, tanto no Memorial Arco Verde,
tanto a parte de ambulatório, então, alguns dias a gente ainda está fechando essa questão do consultório de eu estar atendendo as pacientes, né, pacientes que queiram ser consultados pelo ginecologista por mim, ainda estou fechando aí a questão do horário, realmente, como é que vai ser a questão do horário, mas, como eu disse, inclusive para os colegas médicos ginecologistas que necessitam desse exame complementar. Atualmente, eu faço só o exame, então a paciente chega com a solicitação de um outro profissional, né? Elas entram em contato com o pessoal da secretaria que marca, que faz a marcação, o agendamento, desde que chegue com a solicitação do exame do profissional, ela vai, olha a agenda, vê os requisitos, né? Aquele requisito principalmente o de não poder estar sangrando e não estar grávida no momento, né? Então, vê conforme o horário da disponibilidade do dia que eu venho para realizar o exame, a gente vê, bota na agenda, realiza o exame, a paciente já sai com o resultado desse exame, no caso da histeroscopia diagnóstica, já sai com o resultado da histeroscopia diagnóstica no mesmo dia e ela leva de volta ao profissional que solicitou. Ele vai dar a conduta dele, né? Então, a gente tem essa modalidade também, né? A paciente chega, foi solicitada aqui uma histeroscopia porque tinha uma suspeita de um pólipo endometrial. Ela vem, a gente acolhe a paciente, né? No dia do exame eu converso com a paciente para saber o motivo, ela mostra a solicitação do exame dela, né? Eu converso ali com ela antes de entrar para o procedimento, aí a gente entra para o procedimento, faz a histeroscopia diagnóstica no caso, ela sai do procedimento, já recupera aquela anestesia, aquela sedação, e aí eu vou lá e entrego para a paciente o resultado do exame, diga a ela, realmente tinha um pólipo, realmente tinha um pólipo, a gente fez uma biópsia, ou então muitas vezes quando o pólipo é muito pequeno, nessa histeroscopia diagnóstica mesmo, com o instrumental que a gente usa e com a habilidade que a gente tem, a gente já consegue fazer a polipectomia, ou seja, a retirada desse pólipo e resolver o problema da paciente sem ela precisar necessariamente ir para uma histeroscopia cirúrgica, certo? Então, assim, a gente já conversa com a paciente e diz assim, pronto, o seu exame foi esse, pode levar para o profissional que solicitou, que ele vai determinar a conduta, né? Assim, a gente faz, falando da histeroscopia diagnóstica, de pacientes que foram indicados por outros profissionais, a gente acolhe, faz o exame e devolve a paciente para o profissional. Então, se, por exemplo, era um pólipo muito grande que necessitaria de uma histeroscopia cirúrgica, a gente pode até sugerir, no final do exame, a gente pode sugerir assim, sugira a realização de histeroscopia cirúrgica, mas quem vai decidir vai ser a paciente junto com o médico que já acompanha ela. Então, não necessariamente a paciente foi fazer só o exame da histeroscopia. A gente viu que era um pólipo grande, que precisaria de histeroscopia cirúrgica. Mas ela voltou para o médico dela e o médico dela disse, não, a gente pode resolver isso aqui com esterectomia. E a paciente quiser, ela pode, né? Então, assim, a gente, hoje em dia, aqui no Memorial Arco Verde, a gente tem tanto a parte do consultório, então, às vezes, a paciente pode querer passar comigo, e aí a gente vê a necessidade de solicitar esse exame complementar, e depois ela voltar para mim e a gente dá a sequência, como também a gente recebe paciente de outros colegas que vai só para realizar o exame, a gente realiza o exame e devolve a paciente para o colega para ele dar a sequência na conduta que ele já tem ali com aquela paciente. Então, a gente vai para um breve intervalo e, claro, que eu aguardo você daqui a pouco. Faz diferença na sua saúde. Bem-vindo a Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós estamos de volta agora para o último bloco, e no último bloco a gente vai fazer diferente. Mas antes de começar o bloco, eu quero agradecer a sua presença durante todo este programa e lembrar você que no próximo sábado, nosso encontro marcado às 10 horas. Agradecer também, é claro, aos nossos apoiadores, Líder Empresarial, Lojas LW,
Memorial Imagem e Faculdade de Medicina do Sertão. Doutor Rafael, por enquanto, a gente gravou story no comecinho do programa e a galera de casa é bem conectada aqui nas nossas redes sociais e chegaram algumas perguntas que eu acredito que a gente, se o senhor me permitir, a gente pode fazer o encerramento neste último bloco com algumas questões, porque eles interagem muito e fica bem legal. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Uma paciente, ela colocou o DIU e o médico, o ginecologista dela, não está encontrando com facilidade como é que chama, para não chamar de rabinho? O fio do DIU. O fio do DIU. A esteroscopia é uma ferramenta, é um instrumento para se encontrar, procurar onde é que esse DIU foi parar? Pronto. Outra modalidade que a gente vê, né, a paciente às vezes procura por algum motivo, a paciente vai querer tirar o DIU, seja por ele, para substituição de um novo, porque o tempo de ação dele já foi efetivo, ou então a paciente deseja engravidar e quer tirar o DIU. E aí, às vezes o fio do DIU ficou tão curto na época que ela colocou que a gente não consegue visualizar esse fio do DIU para retirá-lo. Então a esteroscopia, ela pode ser lançada à mão para retirar esse DIU, né, de dentro da cavidade. Como a gente já falou nos blocos anteriores, a gente vai conseguir entrar com uma câmera bem pequena e alguns instrumentais, vai lá dentro da cavidade uterina, vê onde é que está esse fio e através da pinça, da própria esteroscopia, a gente consegue retirar esse DIU e aí satisfazendo o desejo da paciente de retirá-lo. Deixa eu aproveitar a questão do DIU, a pergunta do DIU, e já lhe fazer outra pergunta. A paciente deseja, talvez você que esteja em casa, já ensaiou várias vezes colocar o DIU e não foi ainda, por insegurança. A esteroscopia é também um mecanismo de segurança, de aumentar a segurança na hora de implantar o DIU? Isso. O DIU, vamos lá, para o pessoal, só para fazer uma breve explanação, o DIU é o dispositivo intrauterino, né? Ele existe em alguns tipos, né? O de cobre, o medicalizado, de prata. Ele é um mecanismo contraceptivo de longa duração. Então, assim, a esteroscopia, ela pode sim vir como um meio a mais de segurança na hora da inserção. Então, a gente muitas vezes pode ofertar para a paciente a inserção do DIU de forma manual normal e logo em seguida entrar com a esteroscopia para ver se o DIU realmente está na posição correta, né? Às vezes pode ter ficado um pouquinho distante e tal, e aí a gente já consegue ajustar isso com a esteroscopia. Então, a paciente já coloca o DIU e ali na hora, com a esteroscopia, já sabe se ele está no lugar para você ficar tranquila e o DIU cumprir a função dele na sua vida. Outra pergunta que chegou aqui que é bem interessante. A esteroscopia, ela também é um recurso para infertilidade, no caso aqui, para investigação de infertilidade? Bom, quando a gente fala em investigação de infertilidade, na verdade a gente começa sempre investigando o casal, né? Então, a investigação de infertilidade se dá com o casal. A esteroscopia, ela sim pode ser um exame complementar na investigação da infertilidade. Por quê? Como a gente vai olhar dentro da cavidade uterina, a gente pode ver se tem alguma alteração, tanto anatômica, como alguma alteração, seja ela de alguma infecção, sugestiva de alguma infecção, que esteja dificultando a paciente de engravidar, e aí a gente já dá o diagnóstico e fazer o tratamento da forma correta. Então, sim, a esteroscopia, ela é uma das ferramentas que nos auxilia na investigação do casal infértil. Perfeito. E a última pergunta, e eu deixei por último com propósito e não de propósito, porque eu sei que gera uma polêmicazinha, é a questão polêmica do assunto, né? O assunto aborto. Mas a gente não vai entrar na polêmica do aborto, a gente vai falar aqui de uma forma muito pontual. A paciente, ela passou por um aborto, seja ele espontâneo ou seja ele causado, provocado, isso aí não vem ao caso na discussão de hoje. Antigamente, outrora, e até continua se fazendo o que chama de, qual é o procedimento, aquele padrão? A curetagem. A curetagem. A esteroscopia, ela também pode fazer, ela pode substituir a curetagem. Por que eu estou perguntando isso? Primeiro porque é uma dúvida que chegou, uma pergunta que chegou, mas sobretudo porque eu estou muito ligada lá no primeiro bloco, quando você fala de segurança, a segurança com a vida do paciente. Então, com essa evolução da ginecologia, a esteroscopia, ela sim pode ser lançada à mão para a realização dessa retirada desses restos ovulares.
no caso de abortamentos. Então, sim, antigamente e até hoje em dia ainda tem gente que faz a curetagem, já evoluiu para a aspiração manual intrauterina, que é menos danoso ao endométrio, e agora com a esteroscopia, sim, a gente pode, sob visualização direta, né, a gente vai estar vendo lá o que a gente vai estar retirando, no caso, retirar esses restos ovulares e evitar complicações, geralmente, como se tinha na curetagem, de perfuração, ou então de, no futuro, formar aderência lá dentro da cavidade uterina, que pode dificultar uma próxima gestação. Então, a esteroscopia ela pode sim ser lançada à mão nesses casos de abortamento. Doutor Rafael, um salve agora para a tecnologia, né? Porque enquanto a gente está gravando, apesar do programa não ser ao vivo, ser gravado, mas a gente sabe que a tecnologia veio para ajudar e para ficar. Acabou de chegar uma pergunta aqui que, para mim, ganhou de todas agora, foi a melhor. Uma paciente que é virgem, fez um ultrassom, que não é o transvaginal, e foi diagnosticada com pólipo. A pergunta dela é: a esteroscopia vai mexer aí nessa questão de ela servir, vai perder a virgindade, vai fazer com que ela perca a virgindade? É uma preocupação. Doutor Rafael, agora responda e acalme um coração aí. Vamos responder. Isso é uma dúvida que geralmente é um pouquinho frequente também no consultório. Ah, eu sou virgem, será que eu posso fazer esse exame? E a resposta é sim, a gente faz o exame com a técnica da vaginoscopia, ou seja, a gente não utiliza nenhum instrumental na paciente, só mesmo a câmerazinha. Então, não vai ter perigo nenhum, ela pode fazer, não precisa se preocupar que dá certo. Através da técnica da vaginoscopia, a gente utiliza e não mexe nada lá embaixo da parte dela, não. E foi uma pergunta, claro, que chegou de uma jovem, mas é também para todas as outras faixas etárias, né? Para todas as faixas etárias, independente da idade. Perfeito, então. Todas as perguntas que chegaram a gente conseguiu responder com o doutor Rafael. Doutor Rafael, infelizmente o programa está chegando ao fim. Seja muito bem-vindo sempre. Sempre que tiver algum tema, alguma novidade, seja da parte técnica, seja da parte clínica, quando for começar a atender no consultório, volte, retorne, essa casa é sua, esse espaço é seu também. Seja sempre muito bem-vindo, mas eu gosto desse momento para você fazer as considerações finais e também reforçar onde os pacientes de Arco Verde lhe encontram, se tiver aí o Instagram ou o telefone de lá também que você queira deixar aqui. Pode pegar o seu aparelho aí, também passar o WhatsApp da clínica, o WhatsApp lá do memorial. Fique à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado, Catarina, por esse espaço aqui, né, dessa entrevista. Acho que foi bem esclarecedora, né? Eu gostaria de agradecer também ao pessoal que, se eles estão procurando o serviço, a gente já oferta aqui em Arco Verde, né, lá no Hospital Memorial Arco Verde, e podem me procurar através das redes sociais, no @Dr. Rafael Figueiredo. Lá na bio vai ter o link que tem os locais que eu atendo, com os contatos já lá do pessoal, inclusive na própria bio tem o WhatsApp que fica com a secretária minha, que a gente consegue direcionar, porque como eu atendo em Campina Grande, atendo em Monteiro e aqui em Arco Verde, às vezes o pessoal manda a mensagem, mas não diz de onde é. E aí, dizendo de onde é, a gente consegue direcionar ou para o Memorial Arco Verde, ou lá em Campina Grande, na clínica que eu atendo, ou em Monteiro. Ok, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Evidência. Agradecer a sua participação e toda essa fidelidade de você todos os sábados abrir as portas da sua casa para que eu entre sempre com um profissional que está aí alertando, cuidando da sua saúde e lembrando a você quão valioso é a sua vida. Então, no próximo sábado, pontualmente às 10 horas, a gente se encontra. Até lá!